Que a paz do Senhor Jesus esteja nos nossos corações. Graças a Deus cantamos uma música maravilhosa. Essa música é um passe. Que ela está falando que Deus quer te ver sorrindo. Você acha que Deus quer ver alguém de nós chorando? Não, fica tranquilo. Você veio pedir para Ele. Tenha certeza absoluta que Ele não vai deixar você sair daqui do jeito que você chegou. Confia. Quem confia em Deus consegue tudo. Tudo. Quem tem dúvida consegue muito pouco, porque não acredita nele, né? Ele fala, pô, como é que eu posso ajudar essa pessoa se ela não confia em mim e nem acredita em mim? Então confia em Deus. Você veio pedir, vocês que estão vindo aí pela primeira vez, que estava com alguns problemas, porque eu tenho certeza que os seus problemas, ó, vai sair por aquela porta lá, bem primeiro do que você. Tenha confiança, saia daqui tranquilo, falando, tenho certeza que Deus já me ajudou, eu vou conseguir tudo que eu veio pedir. E eu tenho certeza, não tenho dúvida sobre isso. Por isso que eu peço para vocês, quando vocês vierem, você fala, eu vou lá no centro, vou pedir a Deus, vou falar com Deus, sei que já tudo vai estar resolvido da minha vida, mas eu vou lá para falar com Deus. E hoje teremos uma bela de uma palestra, porque ela fala muito bem, e alguém que precisar do CD da palestra de hoje, é só pedir na livraria. Hoje a palestra é da Ilânia, sua vida. Boa noite a todos, que a paz do Cristo permaneça no nosso coração. Bom, vamos começar a nossa reflexão em ritmo de poesia, para a gente se inspirar. O silêncio que fala em ti. O eterno é a voz silenciosa que fala em ti. Para ouvi-la, é preciso estares em comunhão com os mistérios do seu coração. Se quiseres senti-la, precisará afinar tua percepção dos sentidos mais sutis que compõem teu ser. Se somente vives mergulhado nos desejos temporais, não conseguirá ouvi-la jamais. Muitas das dores da tua alma advêm do abafar dessa voz em seu coração, que flutua acima dos teus desejos por ter e aguarda o seu ensejo por ser. Ah, quando não a reter em ti! Sentirás que ela almeja por um lampejo ser ouvida em suas reais intenções, aquelas mais nobres que vão no teu coração, que aguarda pelo feliz renascer, para que ao lado da felicidade e paz o seu coração venha a ser. Quando essa ação brotar espontaneamente de ti, o silêncio falará tão alto em seu ser que todo o universo irá se estremecer. Dessa bela nota que és, composta de tua essência e que produz a perfeita melodia quando deixastes manifestar a beleza do divino que em ti existe. O universo todo se alimenta com o vibrar dessa bela nota que aguardava, que a tua essência compusera, para tocar a melodia do cosmo, da qual todos farão parte um dia, quando a voz do Eterno em ti falares. Estou emocionada. Essa é uma poesia que passou pela nossa mente num momento de busca de respostas, de reflexão, porque a espiritualidade, ela chama a nossa atenção e dá uns puxãozinhos de orelha em nós das mais diversas formas. Às vezes numa oração, nunca nós ficamos sem resposta. De alguma forma a resposta vem. Seja um amigo que chega para nós com a palavra que nós precisávamos, seja em resposta numa mentalização, numa oração, ou em alguma coisa que você almeja e de repente aquilo passa por você. E quantos de nós gosta de escrever e acaba escrevendo? E foi isso que acontece. E essa poesia, ela remete ao que nós vamos conversar hoje um pouquinho. Nós vamos refletir um pouquinho sobre essa voz interior. A voz de Deus que ecoa na acústica do coração de todos nós, sem exceção, sem distinção. E eu gostaria de ancorar essa nossa reflexão numa belíssima passagem do evangelista que eu amo muito, o evangelista João, que diz assim: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas,
vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Essa é uma passagem de João, capítulo 10, versículo 4, 5, que é muito bela e eu recomendo que em casa vocês vejam com mais tranquilidade, reflita nela. E é uma passagem que nos traz uma reflexão já de pronto, para como que era utilizado a beleza do Evangelho através dos símbolos. Nós vemos aqui que fala de um pastor e de uma ovelha. E se nós pegarmos, a gente estuda no NEP, o Evangelho de Jesus, ele está permeado, é muito recorrente esse símbolo do pastor e da ovelha. Aparece várias vezes. E Jesus utilizava muito desses símbolos que fazia parte da vivência, do cotidiano daquele povo naquela época. E os pastores que pastoreavam ali as ovelhas era algo muito natural, muito recorrente no dia a dia, no cotidiano deles. E é muito bonito e bela, porque veja ali que ele fala, João traz essa passagem, dizendo que a ovelha o pastor vai pastoreando as ovelhas adiante. Aqui nós já temos uma grande e profunda reflexão. O Cristo, para nós espíritas cristãos, é o nosso pastor, é o nosso modelo. E ele vai adiante. E é muito bonito nós pensarmos que todo pastor que vai adiante, o Cristo que vai adiante, aqui tem um aspecto muito profundo, no sentido dele ir adiante pelos seus exemplos. Ele nos pastoreia pelos seus exemplos deixados, vivenciados, não discursos, mas exemplos. Ele vivenciou tudo aquilo que ele veio nos ensinar. E um outro aspecto que ele nos pastoreia é pelo amor. Então, ele mesmo diz que ele está preparando um bom lugar para nós. Então, ele está nos conduzindo e ele se antecipa nesse amor, por exemplo, nas nossas rogativas. Quando nós estamos aflitos, em prece, em oração, quando nós buscamos esse pastor, ele está nos pastoreando através das suas respostas, do seu consolo, da sua intuição, com que ele tem essa tratativa com todos nós. E dessa passagem tem um aspecto que eu acho particularmente muito belo, que é a questão da intimidade do pastor e da ovelha. Conta, que essa intimidade ela é muito profunda. Conta-se que as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor de uma forma muito rápida e autêntica. De modo que uma outra pessoa estranha que chame essas ovelhas, elas não vão na direção daquela pessoa estranha. E na menor evocação do pastor para essas ovelhas, elas caminham na direção dele. Então, há um grande ensinamento aqui, que é a questão da sintonia. Essa passagem, quando diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor, vamos pensar que voz aqui tem um sentido de vibração. Quando nós falamos, cientificamente falando, voz é vibração, vibra uma energia. Então, voz é vibração, é sintonia, sintonia é vibração. E aí nós partimos daqui na nossa reflexão. Para que nós tenhamos então essa intimidade com esse pastor, que é o Cristo para nós, nós vamos precisar do quê? De sintonia. E aí aqui começam os nossos desafios. Porque desde que nós acordamos e abrimos os nossos olhinhos, nós somos bombardeados por sintonia, por vibração, por vozes que ecoam no fluido cósmico universal e que nos convida à direção contrária à voz do nosso pastor. Não é assim? Quem está habituado a acordar e já ligar o Wi-Fi e olhar o WhatsApp? Olhar o Face? Isso é péssimo, gente.
Isso é péssimo. Isso não vai fazer com que nós nos sintonizamos com o nosso pastor assim de pronto quando a gente acorda. Porque as vozes, os ruídos do nosso mundo, eles são ruídos que nos afastam do nosso sentido real existencial. Então aquela voz que vai nos convidar para a fuga do dever, para o não perdão. Ah, mas quem ele acha que ele é? Falar assim comigo. Sabe, são essas vozes da competição, do materialismo. São essas vozes que tentam abafar e perturbar a nossa audição no nosso coração para a voz desse pastor. Então, esse é um primeiro desafio que nós, sendo ovelhas do Cristo, vamos enfrentar. Nós precisamos afinar essa sintonia para que nós possamos, de fato, ouvir essa voz. Porque imagina só, faz o teste, chega hoje em casa e coloca 2 rádios tocando músicas diferentes. A gente não vai entender nada. Imagina se for funk e música clássica. A gente não vai misturar tudo. A gente vai ter que baixar o volume de uma para ouvir o volume da outra, não é assim? No nosso interior acontece a mesma coisa, porque o Cristo fala no silêncio do nosso ser. O tempo todo. Mas a nossa mente faz tanto barulho que nós não escutamos. Há muito ruído externo e interno, porque dentro de nós também há vozes que competem, que abafam a voz do pastor, que é o Cristo interno nosso. Nós temos um gradiente de emoção que vai infinitamente do mais inferior ao superior. As nossas emoções que estão ali tentando abafar essa voz. Então esse é o nosso desafio. O nosso desafio é cuidar, evitar que essa voz, que é o nosso pastor, o nosso Cristo interno, seja abafada. E como que nós vamos fazer isso? Aí nós vamos ter aqui a gente vai ter um desafio, porque o Evangelho de Jesus, ele é desafiador. Porque ele exige de nós comprometimento. Eu me lembro que a casa oferece um curso aos médiuns, curso de reforma íntima. E eu me lembro que, certa feita, faz 4 anos isso, uma pessoa, ela falou assim, vou fazer o curso. E passou um tempo e não foi, né? Eu abordei esse amigo e, puxa, você está fazendo falta, você não quis começar o curso. E eu achei tão, assim, impactante, um tempo bonito, a honestidade da pessoa me dizer assim, esse conhecimento que eu vou adquirir aí nesse curso vai me gerar um comprometimento. E eu não quero isso agora. Eu não estou preparado para isso agora. E é a mais pura verdade, porque quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus, gera compromisso. E dói na nossa consciência conhecer alguma coisa que está no Evangelho e a gente não praticar. E isso nos perturba, ouvir inclusive essa voz do Cristo em nós. Então, para que nós possamos ter essa harmonia, essa afinidade, essa intimidade com esse pastor, nós vamos ter que fazer alguns movimentos, nós vamos ter que utilizar de algumas ferramentas, mas o mais importante é que nós temos muitas ferramentas. Nós temos muitos recursos que nós podemos utilizar ao nosso favor para ouvir a voz desse pastor que ecoa no nosso coração, que é o Cristo. Por exemplo, nós temos, através do silêncio, da meditação, da oração, da prece, tudo isso são ferramentas para que a gente abaixe o volume dos ruídos externos e internos e consigamos ouvir a voz do Cristo em nós. Através do estudo sistematizado, comprometido. Tem um espírito chamado Neio Lúcio, que ele diz assim, que quando o espírito se entrega
de fato, verdadeiramente, a vontade de estudar o Evangelho, de conhecer o Evangelho, de aplicar os ensinamentos do Evangelho, ele se imanta da vibração do Cristo. Olha que coisa linda! Que coisa belíssima! Quando nós nos comprometemos com o Evangelho, em estudar, em querer conhecer o autoconhecimento, nós já de pronto, nós estamos nos sintonizando com Cristo. É igual assim, para a gente sentir o calor do sol, nós não precisamos ir lá e tocar no sol. A gente abre a janela da nossa casa e deixa a luz do sol entrar, não é assim? Nós já estamos mais próximo do sol. Do Cristo é a mesma coisa. Abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos espirituais, abrir os nossos olhos da consciência para que nós possamos ensejar, aspirar a ouvir essa voz, já é nós ouvirmos um pouquinho dela. E aí uma outra ferramenta para que nós possamos caminhar nessa direção de cultivar essa sintonia, também nós somos essência e substância. Ou seja, nós somos uma parte sutil, que é espírito, e nós somos matéria. E nós não podemos negar isso. Se identificar com a nossa personalidade apenas e com aquilo que nós somos materialmente. Todas as vezes que a humanidade se entregou a essa convicção de ser uma coisa só, ela decaiu. Quando nós negamos a matéria é pecaminosa. É feio, não devemos ceder a desejos, a nada. Nós entramos na Idade Média. Quando nós negamos o espírito, a metafísica, o sutil, nós entramos na Idade Contemporânea, na Idade Moderna Contemporânea, foi onde nós negamos o espírito. Não, agora é só razão, agora é só materialismo, não existe nada metafísico. Então quando a gente nega um desses dois pilares, o template desaba. Nós ouvir a voz do Cristo. Temos necessidades materiais, porque somos substâncias. Vivemos no mundo material. Necessitamos para ir e vir de coisas materiais. Mas nós necessitamos ter consciência de que temos um universo sutil. Somos espíritos. Nós nos alimentamos de coisas belas, bonitas, a arte, a prece, a oração, a beleza, o diálogo, as coisas bonitas para a nossa alma. Então nós temos que ter essa convicção. Então uma outra ferramenta baseada nisso é nós vincularmos a nossa mente ao estudo, à oração, à prece, à meditação, e o nosso coração e o nosso comportamento, as nossas mãos, as nossas atitudes na caridade efetiva, essencial. Lembra quando a gente aqui falou uma vez de caridade? Caridade não é só da cesta básica. Não é só dar agasalho. Para quem está com frio, um agasalho é caridade. Mas como nós somos essência e substância, precisamos de mais do que isso. Então, praticar a caridade lá na nossa casa, a benevolência, a tolerância, a indulgência, o perdão. Ser um pouco mais paciente no trânsito. Ser um pouquinho mais tolerante no nosso trabalho, com as pessoas que têm dificuldades. Porque nós também temos dificuldade. E aonde fala a voz da caridade, ali está falando a voz do Cristo. A voz do Cristo ecoa na voz da caridade porque Ele é amor e caridade é amor. Então, se nós queremos ouvir esse Cristo interno, nós precisamos trabalhar essa dualidade, essência e substância. O estudo, a oração, a prece, a meditação e as nossas mãos fazendo, compreendendo, tolerando, exercitando na prática. Conhecimento sem prática só pesa. Só perturba, porque quando nós sabemos alguma coisa e não praticamos, a nossa consciência cobra. E quantas vezes nós vamos dormir perturbados porque nós sabemos que não deveríamos ter tido uma determinada atitude e tivemos. Ok, se chegamos nessa conclusão, vamos seguir
seguir adiante, mas nos propondo a melhorar. Então essa é uma vertente para que nós possamos nos sintonizar. É uma das ferramentas que a gente tem para nos sintonizar com Cristo. Uma outra ferramenta que para nós é bem desafiador, para mim pelo menos, nós pensamos assim: ai, que gostoso ouvir a voz do Cristo através de uma poesia, através de uma música. Sabe aquele amigo que nós amamos, que vem e fala pra gente alguma coisa que a gente gosta? Ai, que gostoso ouvir o Cristo através dele, Alê. Então, quando a gente ouve o Cristo através dessas coisas, é maravilhoso. Mas sabe como que a gente não gosta de ouvir o Cristo? Através da dor. Através do desafio. E nós temos que começar a ter essa consciência. Se o evangelho do Cristo é reeducação do espírito, ele não vai falar só com pompas, só com cuidadinho, né? Levar a gente na almofadinha. Quem é papai e mamãe aqui? Quando nós queremos educar, de vez em quando não tem que dar umas palmadas? E isso não é a nossa voz do amor chegando até os nossos filhos? É assim conosco. O desafio é um convite do Cristo para a gente escutar Ele. Ai, como é duro nós compreendermos isso. Aceitarmos que aquele desafio que hoje eu vivo também é a voz do pastor. Vem comigo, supera. Muda de patamar psíquico, supera esse desafio. É o Cristo falando com a gente, através dos nossos desafios. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, desenvolver essa vontade de vida interior. Vamos fazer um teste? Vocês pensaram que ia escapar, né? Vamos imaginar uma coisa. Imagina que agora o Cristo está na sua frente e pergunta assim para você: quem é você? Como que você chama? Quem é você, Marcelo? Imagina que o Cristo pergunta para a gente. Como que nós, de pronto, a gente já pensa em falar assim: ah, eu sou Marcelo, eu sou Elaine, eu sou Alê. A gente fala o nosso nome. Eu trabalho, a minha profissão, onde eu moro. Imagina que o Cristo olha para você e fala assim: não, querido, querida, esse é o seu nome, é o que você faz, é o seu endereço. Não, mas peraí, Jesus, eu tenho meu RG, minha habilitação, meu CPF. Não, mas e se você perder tudo isso aí? Então você acabou, não é nada? Quem é você? Qual será a resposta que o Cristo queria de nós? Você é o seu sentido de vida. Aquilo que você ama é você. Você quer conhecer alguém? Não fica muito preocupado em olhar o que ela faz. Olha o que motiva ela a fazer o que ela faz. Você é o seu sentido de vida. Nós somos não aquilo que nós comemos apenas. Nós somos aquilo que nós assimilamos. O homem do bom tesouro do seu coração tira o bem. Jesus nos disse. Então nós somos o nosso sentido de vida. E o nosso sentido de vida nos leva à sintonia. Então se eu amo demais o dinheiro, é essa voz que vai me guiar. São esses diálogos em mim que vão me guiar. Agora, se eu amo a fraternidade, se eu amo o perdão, qual a resposta que o Cristo gostaria de ouvir de nós quando ele perguntar assim: quem é você? Imagina a gente falar assim: eu sou alguém que estou procurando ser mais fraterno. Alguém que se esforça todos os dias para perdoar, para amar. Esse é você. Nós somos uma vibração. O nosso nome interno é a nossa vibração. Vamos fazer um teste? Amanhã, quando a gente acordar, durante o nosso dia, imagina assim: o que você está sentindo é o seu nome interno. Imagina a gente chamando ódio. Como que é seu nome? Ódio. Como que é seu nome? Ciúme, inveja, intolerância.
Preconceito, meu nome é preconceito. Agora imagina o contrário, a nossa vibração, meu nome é fraternidade. Meu nome é amor. Meu nome é gentileza. A nossa vibração é o nosso nome interno. É assim que lá no plano espiritual, ali vai o fulano. A vibração dele é o que ele é. Então, essa vida interior vai fazer com que nós descobramos o nosso sentido. E para que serve? O nosso sentido vai fazer com que nós nos sintonizamos com aquilo. Se nós queremos nos sintonizar com Cristo, qual deve ser o nosso sentido de vida? No mínimo, esforço por ser uma boa ovelha. No mínimo, um esforço pelo autoconhecimento, pelo amor, por ser mais fraterno. Então, essa é a nossa proposta. Tem um livro, mania, né, de ficar citando livro. Tem um livro chamado, um livro da tradição tibetana, chamado Bardo Thodol. Ele é conhecido como Livro dos Mortos. E quando eu li esse livro, eu achei muito curioso algo que fala lá, que tem a ver com essa questão da sintonia. Lá dizia assim que a primeira coisa que o homem vê quando ele desencarna é um imenso clarão, o clarão da luz primordial, ou seja, Deus. E aí eu liguei com uma coisa, sabe aquelas experiências de EQM, experiência quase morte? O que normalmente as pessoas relatam que elas veem? Meu filho fala assim, mamãe, se der uma coisa dessa de experiência quase morte, fica longe da luz. Fica longe da luz. E lá eles diziam que o homem, ao ver essa luz quando desencarna, a primeira coisa que nós vemos é essa grande luz. Nós temos tanto medo dessa luz que nós fugimos dela. Nós não estamos habituados à luz. Quando alguém acende uma luz muito clara, a gente faz assim, né? Nós corremos para aquilo que nós estamos habituados. E aí nós corremos para a sombra, que é o que a gente está mais acostumado. A gente vê aquela luz que cega os nossos olhos, como Paulo, né? E a gente foge, que nós temos medo do que é desconhecido. E nós temos medo de ouvir o Cristo em nós, porque isso gera compromisso. Sabe aquela pessoa que chega em casa, liga 3 rádios, no quarto, na sala, no banheiro, liga a televisão, não quer se ouvir. Tem medo de ouvir aquilo que vai no seu interior. Porque ouvir o que vai no nosso interior nos convida a nos conhecer. Conhecer aquilo que nós precisamos melhorar e conhecer Deus que fala conosco. Então, buscando essa vivência, dessa sintonia através dessas ferramentas, nós vamos chegar naquilo que o Cristo nos prometeu, asseverou. Será que o Cristo mentiu para nós? Ele falou assim, o reino de Deus está dentro de vós. O exercício de ouvir essa voz do pastor é para que nós cheguemos nesse ponto, de adentrar esse reino que existe em nós, para que nós possamos de fato, então, conhecer esse pastor que nos guia, exercitando através dessa afinidade, dessa sintonia, essa intimidade com o Cristo. E por que a gente vai fazer isso? Porque nós queremos ser felizes, só por isso. Todo mundo aqui quer ser feliz. E sabe o que é a verdadeira felicidade? Conexão com a sua natureza primordial. Nós somos uma semente do Cristo. Tudo na natureza busca realização da potência que é. Uma semente, a coisa que uma semente mais quer é ser jogada no solo para virar árvore. O que o ser humano mais quer, mesmo que inconscientemente? Manifestar valores, virtudes e sabedoria. Nós somos sementes de Cristo. Nós somos infelizes ainda porque não manifestamos a nossa essência, que é valores e sabedoria, virtudes. E aqui nós estamos pastoreados por esse pastor que é o Cristo interno em nós,
para então conseguir realizar essa grande empreitada. Ouvir a voz do Cristo em nós vai ser maravilhoso, porque nós vamos nos achegar ao que é divino em nós. E nós vamos caminhar mais tranquilos, nós vamos caminhar mais seguros, porque essa voz que é o nosso bem. Essa voz nos guia na direção que nós precisamos ir. Essa voz de fato nos leva para onde nós estamos indo, que é a nossa evolução. Então, essa é a proposta dessa reflexão de hoje. Eu gostaria de finalizar lembrando, tem um filósofo italiano, renascentista, chamado Pico della Mirandola. Desculpa o italiano que eu não falo, tá? Então, ele diz algo belíssimo. Ele diz assim, procurem lá na internet. Esse filósofo, ele escreveu um discurso da dignidade humana, discurso da dignidade do homem. E ele diz algo belo. Perguntaram para ele qual é o feito mais sensacional do cosmo. E ele respondeu, é o ser humano. Ele diz que o ser humano é de uma beleza tão grande que os animais e os anjos o invejam. Porque ele tem tudo dentro de si. Ele tem desde os seus instintos quanto a sua divindade. E ele pode escolher. Ele pode ser animal ou ser divino. E todas as vezes que ele escolhe algo que puxa ele para cima, ele se aproxima daquilo que é divino nele. Ou seja, ele escuta a voz do pastor e caminha na direção com ele. Que nós saiamos daqui hoje com boas reflexões de qual é a sintonia que nós estamos buscando para nos aproximar do Cristo. Qual o sentido de vida que eu tenho? O meu sentido de vida é a minha sintonia que eu realizo na minha vida. O meu nome interno é a minha vibração. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em muita paz e muita tranquilidade, que nós possamos ouvir esse chamado dele no nosso coração.